Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em mais um dia para fazer um culto aqui no nosso lar e convido vocês para poder participar. Nós cantaremos louvores e falaremos do amor do Senhor através da palavra. Sejam bem-vindos mais uma vez. Um abraço. Eu tô um pouco rouca, mas É, tô gripada. chovendo a gente fica na gripe. Você que nos assiste, esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo aqui na nossa casa. E a gente decidiu fazer esse vídeo, o nosso culto no lar, fazer o nosso culto no lar e também gravar ele, porque tem muita gente que sente dificuldade de fazer, mas às vezes a gente acaba ficando no celular e a mensagem chega e a gente dá ouvidos e assiste. Então, aproveitando esse momento, cantou aqui brevemente um louvor, a gente também vai deixar aqui uma palavra, uma mensagem do Senhor, que se encontra em Lucas, no capítulo 19. E que assim como foi o louvor que a gente cantou, a passagem fala de Zaqueu, o publicano. Eu vou estar lendo aqui a mensagem, porque é sempre bom ler a palavra do Senhor e não ficar só na palavra da gente, né? Por mais que a gente explique e mostre que é um entendimento, é muito importante a gente ler a passagem, porque tem muita gente que não conhece. E diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó e passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o gostoso. E vendo tudo isso, a multidão murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Essa é uma história que muita gente já ouviu esse louvor e também já ouviu alguém comentando ou dentro da igreja. Mas essa é uma história muito linda que conta aqui algo que muito chama a minha atenção, que é um coração sincero e o desejo de fazer algo correto e de aproveitar a oportunidade. A palavra conta ali que Jesus estava passando em um lugar. Ele estava passando. A palavra não diz que Jesus estava indo ali só para ver Zaqueu. Ele estava passando. Começa assim o versículo. E onde Jesus passava, sempre acompanhava ele uma multidão. A fama de Jesus era grande, então Zaqueu já tinha ouvido falar que existia um Jesus, alguém que curava, alguém que libertava, alguém que foi enviado por Deus, o Filho de Deus. Muita gente não cria, mas sempre tinha multidão atrás de Jesus. Então, quando Zaqueu soube ali que Jesus estava passando naquele local, ele desejou ver quem era Jesus. A palavra diz isso, ele desejou ver, ele procurou ver quem era Jesus. Só que a palavra também conta que Zaqueu era uma pessoa de pequena estatura. Vamos botar aí uma pessoa de 1,40 m. Eu sou pequenininho também. Então, quando eu vou numa palestra e, por exemplo, todo mundo fica de pé, ou mesmo na igreja, às vezes eu sou pequeno ali e não vejo. Então, eu imagino que Zaqueu era uma pessoa pequena também. E ele era chefe dos publicanos. E ele era rico. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Eles eram aqueles que eram responsáveis por cobrar ali o dinheiro. Vamos supor, no tempo de hoje era a prefeitura que cobrava os impostos. Não sei se é a prefeitura, mas é aquele que colhia o dinheiro que era da manutenção da cidade. Eu não entendo muito de história, mas a gente entende assim, é uma coisa fácil de entender. Então ele era chefe daqueles que cobravam os impostos. Quando ele desejou ver Jesus, ele viu que a multidão ia atrapalhar. Imagina, muitas pessoas em volta de Jesus e a pessoa pequena, todo mundo querendo ver Jesus, o que ele ia fazer? Mas a palavra conta que ele viu uma oportunidade, que Jesus estava andando. A multidão seguia Jesus, a multidão não estava na frente de Jesus.
Era Jesus que estava à frente da multidão. Então Zaqueu pensou e viu, eu só vou conseguir ver ele se eu correr na frente de todo mundo e esperar ele vir nessa direção, porque ele está andando naquele caminho. E a palavra também diz que Zaqueu sobe em cima de uma figueira, numa árvore. Uma coisa assim que me chama a atenção é que quando a pessoa passa um sufoco, quando a pessoa está precisando de algo, ela vai até Jesus porque está precisando de algo. Aí, às vezes Jesus, Deus abençoa a pessoa e a pessoa vai embora. Mas é que conta um Zaqueu que estava com um desejo grande, que ele, além de correr apressadamente na frente de todos, ele aguardou Jesus passar. Eu fico imaginando, já pensou se Jesus pegasse uma outra rua ali? Como é que ele ia ficar? Ou algo do tipo? Eu imagino que se isso acontecesse, ele ia correr do outro lado e ia tentar a mesma estratégia ali para ver Jesus. E quando ele fez isso, Jesus percebeu. Jesus sabe de tudo. Ele conhece o coração de cada um. E o que me chama a atenção é que tinha uma multidão toda lá, uma porção de gente. Mas uma pessoa chamou a atenção de Jesus, foi aquela pessoa que correu e que estava com um desejo verdadeiro no coração de ver e de conhecer Jesus. Não estava ali porque, olha lá, tem um cara fazendo milagre, tem uma pessoa curando enfermo, tem uma pessoa multiplicando pão. Não, eu tenho em mim porque Zaqueu queria saber quem era a pessoa maravilhosa de Jesus, o Filho de Deus. Ele queria saber aquilo que não estava só no visível, mas é algo que você tem a descobrir, que é andar com Jesus. E quando Jesus está passando ali, já tinha visto Zaqueu na figueira, Jesus diz, Zaqueu, desce, que hoje eu vou visitar você, vou ir na sua casa. E isso é muito lindo porque o Senhor fala que eis que estou à porta e bato, se abrir a porta e abrires, entrarei e cearei contigo. Então você pensa, uma multidão, 100 pessoas, 1000 pessoas seguindo Jesus, uma chamou a atenção dela, que foi aquela que estava com o coração, com o desejo verdadeiro de ver Jesus, não mais um na multidão. Então isso me chamou muita atenção que Jesus parou aquilo que ele estava fazendo e não só deu atenção para Zaqueu, mas disse, desce depressa aí que eu vou na sua casa te visitar, vou passar um momento contigo. E Zaqueu abriu a porta para Jesus. E Jesus ele entrou na casa de Zaqueu. E outra coisa que muito chama atenção é a multidão murmurou e criticou Zaqueu, porque ele era cobrador de imposto e porque ele era rico. Criticou Zaqueu. Eu fico pensando, a multidão vendo ali Jesus fazendo coisas boas e Jesus fazendo algo bom para aquela pessoa, criticando ele. Tem muitos motivos para isso ter acontecido, mas na maioria das vezes é que a multidão não significa praticamente nada. Pode ser uma multidão de pessoas vazias. E Deus, ele quer aquela pessoa que está com o coração sincero e verdadeiro e que dá a oportunidade para ele. Então, viu Jesus ali, isso no Zaqueu, algo verdadeiro. E tanto que quando Zaqueu é criticado, quando eles falam que ele é rico, que Jesus está indo na casa de um pecador, o tipo de crítica que eles fazem, né? Eu já vi falar que, porque Zaqueu era cobrador de imposto, então ele tirava o dinheiro do povo, ou ele roubava, algo do tipo, porque ele diz que vai devolver quadruplicado. Mas eu tenho para mim que Zaqueu era uma pessoa que tinha uma certa honestidade, uma certa forma de andar correto. Porque a palavra diz que ele, naquele momento, mais sendo rico, ele abriu a riqueza dele e falou, eu dou metade para os pobres. E ele era tão confiante no que ele disse que ele falou, e se eu defraudei, roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. Tem muita gente que diz, é a pessoa que fala isso, Zaqueu falou isso porque ele se sentiu com remorso, culpado. Não, eu vejo que Zaqueu, ele estava com um desejo tão grande de ver Jesus, e ele sabia das coisas que ele fazia, que ele soltou essa palavra. Jesus também conhecia ele. Ele mentir na frente de Jesus, para quê? Se ele estava com desejo de ver Jesus, conhecer o Filho de Deus, ele estava com desejo que ele abria a riqueza dele, ele não estava vendo isso, ele não estava vendo as coisas que ele tem. Então ele foi até ali e disse isso, que justo teria quadruplicado. E naquele momento, Jesus diz,
hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho de Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus disse que hoje veio salvação para a casa de Zaqueu. E a salvação de Deus vem para aquele que tem um coração sincero, aquele que dá oportunidade, aquele que crê, aquele que aceita a salvação que veio. E muitos estão perdidos. De repente, Zaqueu já era servo, ou já frequentou uma igreja, ou Zaqueu é filho de servos do Senhor, ou Zaqueu é uma pessoa que anda correto, só que as coisas dessa vida prendem a atenção dele, e ele não dá atenção àquilo que é eterno, àquilo que é duradouro, àquilo que é a salvação das nossas vidas, o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz por nós, Deus nos amando acima de todas as coisas e Deus nos dando a oportunidade de viver junto com ele, de ter um relacionamento. Então, Zaqueu poderia ter se perdido a vida toda, mas naquele momento ele aproveitou a oportunidade para dar lugar para Jesus Cristo, dar um lugar para Deus. E Jesus fala que ele veio para aqueles que se haviam perdido. E todo aquele que crê e dá lugar para Jesus Cristo, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então fica essa palavra para nós essa noite, de que Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. E Jesus, ele não veio falar do seu pecado, ele não veio falar do seu erro. Jesus não veio falar onde você errou. Porque a multidão falou, o pecador. Mas a única coisa que Jesus falou foi, veio salvação a esta casa, porque você estava perdido. E eu vim para salvar os que estavam perdidos. Jesus em nenhum momento fala do pecado, não fala onde ele errou. A mesma coisa foi quando a mulher pega em adultério, onde todo mundo queria ali apedrejar ela. E Jesus não condenou ela. Mas Jesus fala, aquele que tem o primeiro pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora, porque todo mundo tem o pecado. Mas Jesus fala, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus em nenhum momento fala do pecado da pessoa, mas Jesus dá a direção para você ter um relacionamento com Deus e se consertar, viver bem, ter a paz do Senhor, a paz que o mundo não pode dar, é a paz que excede todo entendimento. Então essa é a nossa palavra, esse é o nosso momento do culto aqui no lar. E fique à vontade para entrar em contato com a gente, para deixar a sua opinião, deixar a sua palavra, deixar uma experiência, que a gente pode estar conversando com vocês, compartilhando experiência e falando do amor do Senhor. Um grande abraço para vocês. Amor, você quer falar algo? Bem, como Zaqueu também convidou Jesus para entrar na casa dele, nós estamos de portas abertas para que Jesus esteja na nossa casa, seja sempre, né? Hoje e sempre. E que cada um que ouça a palavra do Senhor guarde também no coração, que a Bíblia fala que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Então, ele bate na porta, ele quer entrar na casa, ele quer se fazer presente em todos os dias, em todos os momentos. Isso é crucial para a mudança da nossa vida. Ter Jesus ao lado, ter Jesus por perto. Porque receber Jesus como Zaqueu recebeu, né? Que recebeu bem, recebeu gostoso, recebeu Jesus. Então, quando a gente recebe bem Jesus, ele entra na nossa casa e a mudança vem. A mudança vem e as coisas acontecem. Então, que nossos corações possam estar abertos. É só isso. E é isso aí. E que Deus abençoe a vida de cada um que deu atenção a este vídeo, deu atenção à palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Então, se essa palavra tocou no seu coração, dê uma chance também para Jesus Cristo a falar com você. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é um Deus vivo, mais vivo do que nós. Deus é aquele que conhece seu coração, sabe o que você passou hoje, sabe o que você tem passado. E Deus é o único que está a todo momento de mão estendida para poder te ajudar, te auxiliar e te amar, porque Ele te ama. Um abraço para vocês, que Deus abençoe, até a próxima.